Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar tudo. E se o nosso propósito, a nossa função na vida e a nossa felicidade não fossem coisas diferentes, mas sim uma coisa só, a mesmíssima coisa? Para muita gente, a resposta para essa pergunta parece um sim bem óbvio, não é verdade? Parece que a gente vive sentindo essa tensão, uma espécie de cabo de guerra constante aqui dentro. De um lado, aquilo que a gente sente que precisa fazer, e do outro, o que a gente desesperadamente quer sentir. E essa sensação de conflito, nossa, ela é muito real. É a eterna briga entre a segunda-feira e o fim de semana, sabe? O dever contra o prazer. Mas, e se essa percepção toda estiver, na verdade, baseada numa ideia completamente equivocada desde o início? Então vamos investigar. De onde é que vem essa ideia de separação? Tudo indica que a fonte é a perspectiva do ego. É ele que nos ensina, desde sempre, a enxergar a vida por uma lente de dualidade, de sacrifício. Quando a gente olha para essa mentalidade, o padrão fica bem claro. Para o ego, a função é sempre algo lá fora, uma obrigação, um fardo a ser suportado. E a felicidade? A felicidade também está lá fora. É como uma cenoura que a gente fica perseguindo, um prêmio que só pode ser conquistado depois de muito esforço. Dá para perceber que nesse modelo os dois nunca se encontram de verdade? Mas agora vamos pegar essa ideia e virar ela de cabeça para baixo. Existe uma outra lógica, uma lógica divina, que na verdade une o que o ego insistiu em separar. E o mais interessante é que ela parte de um princípio muito simples. É isso, tudo começa aqui. Essa frase não é só algo poético, ela é na verdade a fundação de todo um raciocínio. Se a gente aceita essa premissa como verdade, as consequências são gigantescas. E isso nos leva a uma conclusão lógica muito poderosa. Pensa bem, se a fonte de tudo que existe é amor puro, absoluto, faz algum sentido que o propósito dado a nós seja algo penoso, sofrido? Não faz. Seria uma contradição total. Um Criador que é puro amor só pode criar a partir da sua própria natureza, que é a alegria. Então, a conclusão inevitável desse raciocínio é que a nossa função principal, a nossa razão de ser, só pode ser a própria felicidade. Não como um prêmio que vem depois da função, mas como a função em si. E aqui está ela, a equação. Simples, direta e com um poder de transformação imenso. Felicidade é igual à função. As duas coisas não são apenas compatíveis, elas são idênticas. Uma é a pura expressão da outra. Certo. Se a nossa função é a felicidade, o que isso realmente significa no dia a dia? Como a gente executa essa função? A resposta muda completamente o foco do mundo lá fora para o nosso universo interior. A nossa verdadeira função acontece nesses 3 passos, que são totalmente internos. Não é sobre fazer algo específico lá fora, mas sobre ser algo aqui dentro. Primeiro, lembrar da nossa natureza essencial, que é amor. Segundo, escolher ativamente a paz na nossa mente. E terceiro, e talvez o mais bonito, deixar essa paz transbordar, se estender naturalmente para o mundo. A consequência disso tudo é profunda. A felicidade deixa de ser uma caça ao tesouro, uma busca sem fim, e se torna o que ela sempre foi, o resultado natural de um alinhamento com o nosso propósito. Ela simplesmente brota de dentro para fora. Então, como é que fica a vida quando a gente adota essa nova equação? A mudança é total, ela afeta o jeito como a gente encara cada momento, cada desafio. Em resumo, a gente para de procurar e começa a se alinhar. Trocamos uma vida inteira baseada na ideia de sacrifício por uma vida de propósito que é pura alegria. E, finalmente, aquela divisão interna, aquele conflito, começa a se curar. A gente se torna uma pessoa inteira, integrada. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a nossa função mais básica, nosso propósito divino, é a alegria, então cada instante se torna uma escolha. A pergunta deixa de ser como eu posso encontrar a felicidade e passa a ser eu estou escolhendo cumprir a minha função agora.